vida. Aleluia, é somente crer, é somente acreditar, é somente buscar a Deus para a sua vida, é somente ser obediente a Deus, é somente ser fiel ao Senhor Jesus. É isso que Deus requer de mim e de você, obediência, aleluia, né? Temos que renunciar todo dia nessa terra, o pecado, aleluia, todos os dias nós temos que renunciar a nossas vontades para fazer a vontade de Deus, amém? Glorifique o Senhor Jesus com as palmas bem fortes para o Senhor Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo, santo, soberano, Deus justo e fiel. Chegou a hora de ouvirmos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, se eu quero, já está agradecendo a minha oportunidade em nome de Jesus. E já passando para o pastor Reginaldo em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor, dando palmas para o Deus Filho soberano. Glória a Deus, amém? Amém. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Para minha alegria estar aqui juntamente com os irmãos pela primeira vez, né? Aqui nesta igreja, né? É a primeira vez. Glória a Deus. O bairro eu já conheço, né? Porque eu já morei aqui no bairro, nesse bairro 2 meses, né? Morei aqui quase 2 meses. E quando nós chegamos aqui em cima, eu reconheci. Quando chegou na igreja Assembleia da Missão ali, eu reconheci porque já fizemos os 3 cultos a mais ali de dia, né? Não sei se a pastora falou com a irmã, missionária, quando indicou a gente, a pastora Eliane, a gente faz um trabalho aqui em Patinga de missões. Às vezes os irmãos que moram aqui, a gente já viu o barulho no bairro, o pastor já viu. É a gente morou aqui quase 2 meses e fez muito culto aqui nos altos dos morros, nos escadão, com a caixa de bateria de dia. A gente faz um trabalho de dia, todo dia, culto ar livre, eu e minha esposa. Vai fazer 1 ano que a gente está aqui em Patinga e a gente faz esse trabalho, né? Eu não sou patiguense, eu sou de Belo Horizonte, minha esposa de Rio Castro, e eu creio que a pastora até falou para a irmã que todos os que ela falou mesmo da Bahia. Até fala assim, os pastores da Bahia. Aí o povo acha que a gente é baiano, não é? Ela fala assim, não é? Pastor da Bahia. Só que pelo sotaque da gente é para ver, né? A gente é mineiro mesmo, né? Mineiro da gente, né? Fica na Bahia 1 ano e 2 meses, fazendo um trabalho de evangelismo, viemos da Bahia para cá, 500 quilômetros, né? Eu estou vendo para uma chave de carro, acho que o pastor é motorista, nós só sabemos, né? É 500 quilômetros, quem é motorista, ele deve saber, 500 quilômetros daqui em Teixeira de Freitas, nós viemos de lá para cá, extremo sul da Bahia. Não sei se o mundo vai falar, Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, dá 500 quilômetros daqui lá. E nós viemos no caminhão de lá para cá, entendeu? E antes da Bahia nós passamos em Ares, Espírito Santo, ficamos 2 anos e meio. Passamos em Manhaçu, passamos em Abricampo, a gente tem de cidade em cidade. Patinga é a 6ª cidade. Estou quase indo embora de Patinga, mas a gente está aqui 1 ano já fazendo esse trabalho. Desde já eu quero agradecer ao pastor Assis, parece, né? O nome do senhor é pastor Assis? Pastor Assis, que é o pastor presidente, né? Quero agradecer essa igreja, né? Para essa igreja do Evangelho Pentecostal Pedra Viva, né? Gravei, né? Igreja do Evangelho Pentecostal Pedra Viva. Agradeço os pastores, como que é pastor Assis e missionária Isabel, a esposa, né? Que Deus abençoe esse casal, esse ministério. Abençoe a irmã que foi a ponte, né? Nós fomos indicados pela pastora Eliane do Templo de Adoração Kadosh, Bom Jardim, né? Nosso amigo, o primeiro casal que nós conhecemos aqui em Patinga, que nos ajudou a arrumar a casa, que nos levou para a casa sem conhecer a gente, né? Esse mês fez 1 ano que a gente conheceu eles, né? Um casal abençoado. Chegamos na igreja sem conhecer eles, a gente já estava andando aqui 3 dias em Patinga a pé, sem conhecer ninguém. Viemos da Bahia, viemos procurar a casa primeiro, depois de 3 dias, irmã, como a senhora chama, a senhora que marcou? Missionária Rosilene, né? A gente conheceu, estava 3 dias andando a pé em Patinga, 3 dias andando a pé, sem gastando, pagando hotel, não conhecia ninguém. Não tem parente nenhum aqui não. A gente vai para a cidade onde a gente não conhece ninguém. Não tem parente, não tem nada aqui. 3 dias andando a pé aqui em Patinga, gastando almoço, gastando café da manhã, gastando hospedagem,
né? Ficamos um dia naquele hotel Aliança, outro dia naquele hotel Presidente, segundo dia. Ele está cansado, andando com a mochila nas costas, conheci mesmo, no sábado à tarde. Foi Deus mesmo, eu nem sabia que existia o bairro Bom Jardim, e aonde ele nos apoiou, nos ajudou, e a gente está sempre cooperando com eles, com pessoas boas, né? Que Deus continua abençoando a pastor Eliane, pastor Marcos, seu esposo, e ela que nos indicou aqui para os irmãos. E eu agradeço ela por ter indicado, agradeço os pastores, né? Que assinam embaixo, permitiu a nossa vida. Obrigado pelo apoio, pela confiança. Que Deus continue abençoando os irmãos, né? É uma bênção, né? Essa igreja que já viu que é uma igreja avivada, né? É uma igreja que preza pelo nome, igreja pentecostal, uma igreja avivada, a gente viu que é uma igreja pentecostal, né? A gente viu que são pessoas humildes, são pessoas abençoadas, a gente viu uma igreja bem avivada, os irmãos todo tempo glorificando a Deus. Que Deus continue abençoando esse ministério, continue abençoando essa igreja, continue abençoando os jovens, os obreiros, amém? Em nome do Senhor Jesus, amém? Porque a gente que prega por aí afora, muitas igrejas, infelizmente, não estão assim, não é verdade? Mas graças a Deus, essa igreja aqui é pentecostal, os irmãos ainda estão avivados, né? Que Deus continue abençoando. O pastor que é uma pessoa avivada, orou com uma oração, uma bênção, né? Pela voz dele, depois a gente vê que é uma pessoa avivada, né? A voz, né? Forte, que Deus continue abençoando, amém? Irmãos, Deus colocou no meu coração aqui Daniel 6, amém? Daniel 6, versículo Glória a Deus, aleluia. 10. Que é 5 orações, né, que a irmã passou para nós. Então Deus colocou no nosso coração essa palavra que fala de oração, né? Glória a Deus, aleluia. Irmão? Daniel 6. Glória a Deus, amém? Aleluia. É uma rápida palavra, viu? O que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Amém. Prometo aos irmãos que dentro do tempo aqui que os pastores passou para mim, viu? Eu não passo do tempo. Toda vez que eu vou pregar, eu pergunto aos pastores o tempo que eu tenho. Quando eles me falam, eu pergunto, porque eu aprendi assim a ética. Então, dentro do tempo que eles me passou aqui, viu? Já são 20 para as 9. Então, é uma rápida palavra, viu? E prometo aos irmãos, não vou passar do tempo. Amém? Quem sentiu a presença do Senhor aqui? Quem crê que Jesus se faz presente aqui nessa noite? Quem sentiu a presença do Senhor aqui? Amém? Deus, Ele não vai falar, mas Ele já falou, amém? Através do louvor inicial, através da palavra inicial, Deus já falou conosco essa noite, amém? E antes de entrar na palavra, eu quero pedir desculpa aqui, que a justificado pastor, que nós chegamos um pouco mais tarde. A gente mora lá no Esperança, lá, os irmãos que são daqui sabem, né? Lá perto de Vila Formosa. E como eu não tenho carro, então o homem demorou muito, eles não estavam querendo aceitar. Aí na hora que chegou aqui, um outro que sabe o que é, né? Os irmãos de Patinho não sabem, o povo aqui, eles reclamam, né? Muito, né? Eu quando cheguei em Patinho, eu estranhei muito, porque me achar um caminhão para me mudar do Bom Jardim, porque foi a maior dificuldade. Tem hora que a gente está chamando o Uber, cancela, né? Eu ouvi falar que Patinho é uma cidade próxima, tem como escolher, então o povo escolhe, né? Então, aqui assim, os irmãos sabem mais que eu. Então, eu estava cancelando muito. E quando chegou aqui, o moço começou a reclamar. Falou, meu Deus do céu, que lugar difícil, não sei o quê, que morraré, tal, reclamando. Então, é desse jeito, né? Então, eu peço desculpas aos irmãos, tá? Cheguei atrasado, não é minha culpa, eu não tenho carro próprio, né? Então, os irmãos me desculpem, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real, disseram: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti,
ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que és dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem foi dito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Amém? Glória a Deus. Vamos pular aqui para o versículo 19, para a gente ganhar tempo. Então o rei se levantou pela manhã cedo, e foi com a pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creu no seu Deus. Também? Somente esse versículo, não é necessário a história toda, os irmãos conhecem, né? Eu li até bastante versículo aqui. Eu quero meditar com os irmãos aqui e pregar sobre o tema, como eu falei para os irmãos isso, como se trata do culto de signação das irmãs, né? Do signação que ora a Deus, que são a coluna da casa do Senhor. Então eu vou pregar sobre o tema oração. Amém? Glória a Deus. Jesus se faz presente aqui nessa noite. Amém? Quem crê que Deus ainda tem uma palavra sobre oração? Quem não ouviu a voz do Senhor? Amém? Então vamos meditar sobre oração. Eu creio que a maioria dos irmãos aqui já leu a história de Daniel. Quem conhece a história de Daniel? Daniel é aquele hebreu que quando o rei Nabucodonosor, amém? Quem crê? Amém? Glória a Deus. É quem vai prestar atenção na palavra de Deus. É pouco tempo, pessoal, 20 minutos, presta atenção, amém? Aliás, agora passou o 17. Quem não gosta comigo que aquele lugar de reverência? A Bíblia diz: bate o teu pé quando entrares na casa de Deus, amém? E quem vai me ajudar a pregar nessa noite, amém? Prestando atenção, amém? Eu já falo rápido, amém? Então, se você está conversando, aí terminou o culto e fala assim: o que aquele pastor que a pastora Eliane indicou, pregou? Aí alguém vai falar assim: sei não, ele fala muito rápido. Eu falo rápido, né? Eu sou 220. Ele fala muito rápido, eu não entendi nada que ele falou, amém? Então, eu peço a sua atenção, porque aqui é casa de Deus, lugar de reverência, e a palavra de Deus merece respeito. Quem concorda comigo? Amém. Então vamos lá. Oração. Quem foi Daniel? Daniel foi aquele que foi trazido da onde? Vou pregar para a participação do Senhor, para me chamar a atenção do Senhor. De onde Daniel foi trazido? Os jovens, são bons de Bíblia, de Babilônia. Eu vou pregar com a participação dos irmãos. Foi trazido de Babilônia. Amém? E por que Daniel foi trazido de Babilônia? Porque o rei Nabucodonosor invadiu Babilônia, né? Invadiu Judá, destruiu tudo por causa de quê? Por causa da desobediência. Não é verdade? Por quê? Porque levantou-se o profeta Jeremias e começou a pregar. Falou com o rei Zedequias, depois primeiro falou com o rei Eliaquim, não é? Os jovens que são pregadores. Eliaquim. Primeiro era o rei Eliaquim de Judá. Depois, ele foi morto, né, pelos soldados de Nabucodonosor. Mas ele foi avisado muito pelo profeta Jeremias que Judá ia ser invadida. Mas eles não queriam o quê? Ouvir o profeta de Deus, né, meu irmão? O que aconteceu? Eliaquim foi morto. Zedequias, seu irmão, reinou no seu lugar. Zedequias também fez que agradar os olhos de Deus. Deus começou a levantar Jeremias para avisar, e Zedequias não quis ouvir. Aí o que aconteceu? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, queimou as portas, acabou com tudo, matou as crianças, matou o servo de Deus, matou o povo hebreu. O que aconteceu?
Aí levaram Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel cativo para a Babilônia. Destruiu Jerusalém. Por causa de quê? Por causa das desobediências. Não quiseram ouvir o profeta. Jeremias pregava o que eles faziam. Jogou ele no calabouço. Jogou ele no poço. Maltratava o profeta de Deus. E agora Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Daniel tinha na época 17 anos. E Daniel, desde que chegou a Babilônia, Daniel continuou fiel ao seu Deus. Diz a Bíblia aqui em Daniel 1 que ele não se contaminou com as iguarias do rei. Verdade? Ele quis comer só legumes. O chefe do legume falou: não, se você ficar comendo só legume, você vai ficar fraco. O rei vai me matar, a minha cabeça vai rolar. Eu sou responsável por vocês. Ele falou: não, faz o teste 10 dias. Nós vamos comer só legumes. Você vai ver que nós seremos mais fortes. Passou 10 dias, ele viu que ele estava mais forte que os outros que comiam a comida do rei. Então ele estava em Babilônia, mas não quis se contaminar, não é verdade? É igual nós, estamos no mundo, mas não contaminamos com o mundo, não é verdade? Não conformemos com o mundo, não é verdade? Então, Daniel, ali, fiel. E agora, depois de anos, depois que Daniel revelou o sonho do rei, depois que se tornou governador, não é verdade? Depois que ele serviu na Nabucodonosor tantos anos, depois que Deus livrou os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, aqui nessa história, está lá na frente, quando Babilônia caiu, quando os persas, o rei Dário tomou Babilônia, e Babilônia caiu, e agora Daniel estava lá firme. Daniel tinha sido esquecido, e agora eles ainda continuaram perseguindo Daniel. Daniel sempre foi perseguido na Babilônia, sempre foi. Ele e seus amigos sempre foi. E agora eles falaram: esse hebreu sempre tem prestígio, porque Daniel foi próspero no reinado de Nabucodonosor, ele foi governador, não é verdade? E agora entra outro rei, ele coloca Daniel como ministro. Daniel sempre, João? Sempre sobressaindo, sempre próspero. Mas diz a palavra de Deus que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel orava. Janés, seu quarto, estava acabando para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele orava. E os seus inimigos, com inveja, procuravam algo para o criminar, mas não tinha. Não tinha nada. Eles falaram: olha, não vamos poder achar algo na lei do seu Deus. Vamos fazer o rei assinar um decreto aí, que se alguém adorar outro Deus, não ser nosso Deus, serão lançados na cova dos leões. Sabia que aí ia pegar ele, na sua fidelidade, porque ele sabia que Daniel era fiel ao seu Deus. Mesmo que eles eram um povo pagão, que não criam, mesmo que eles viram o poder de Deus se manifestando lá, na fornalha de fogo ardente, guardando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viram que Deus revelava os seus segredos para Daniel, porque quando o rei Nabucodonosor teve o sonho, ninguém pôde revelar o sonho, e o rei ameaçou matar todos os magos, todos os sábios de Babilônia, até que Daniel apareceu e revelou o sonho, salvou todo mundo. Mesma coisa quando o seu filho pegou lá as coisas sagradas de Israel e começou a beber vinho, fazer danças ali, e beber vinho nas taças. Deus escreveu lá na parede: Mené, Mené, Tekel, Passim, que Deus tomou o reino, seu reino foi tirado. Quem me revelou? Ninguém sabia, todo mundo tremendo com medo, porque a mão de Deus com fogo lá escreveu: Daniel. Daniel que foi lá. Daniel que foi lá. Daniel falou: ó, foi tomado o teu reino, os persas vão invadir. E segundo a história, o seu filho ainda gritou: nunca, Babilônia é invencível, Babilônia não cai. Aí quando eles pensam que não, os persas invadem e toma a Babilônia, Babilônia cai. E agora Daniel orava 3 vezes ao dia e eles foram no rei. Falou: rei, assim decreto, quem adorar outro Deus será lançado na cova dos leões. E Daniel soube o decreto, só que ele não temeu, verdade? Ele não teve medo, porque aquele que é fiel a Deus, irmão, aquele que serve a Deus, a Bíblia diz: você confia no Senhor, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos vencer.
bendição no nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Palabassuri, canta na canta, rabassuri, na vai. Quem entendeu? O Senhor é a guerra. Aquele que serve a Deus, ele não teme nada. Se você é fiel ao Senhor, serve a Deus, você não teme nada, não é verdade? Você anda nesses altos aqui, você não teme nada. Aquele que serve ao Senhor, ele não tem medo de nada. Né? A gente faz tudo aí, ó. Mesmo que eu sou de cidade, faço vida militar, Betânia, aonde eu moro, lá no Nova Esperança, lá no residencial, aonde se fala que é perigoso, a gente faz tudo. E um dia, missionário, chegou o irmão perto de nós, né, Luiz? Falou: irmão, você vai lá no Esperança? Eu falei: vou. Você vai no vida militar? Vou. Você vai no Betânia? Vou. É perigoso, irmão. Irmão daqui. Falei: ô meu irmão, eu ando tudo aí. Ando tudo nesses altos, ando tudo aí, ando Betânia, vida militar, ando não sei aonde, Vila Celeste, ando tudo fazendo culto aí. Entendeu? Ando tudo fazendo culto. Por quê? E nunca teve problema, nunca aconteceu nada. Por quê? Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10 seguram a nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhum mal chegará até nós, nem praga nenhuma chegará à nossa casa. Aí Daniel continuou orando, eles pegou Daniel orando, falou com o rei gostava de Daniel, mas ele era rei, ele tinha que cumprir, ele tinha selado com o seu anel, e um decreto real não podia mudar, nem o rei podia mudar. Se ele não cumprisse a sua palavra, ele ficava desmoralizado diante do povo, ele ficava sem crédito. E agora o rei falou: ó rei, o senhor não assinou um decreto aí, que qualquer um que adorar outro Deus, a não ser os nossos deuses, aqui serão lançados na Babilônia? Sim, assinei, está assinado. Assinei com o meu anel. É lei. Pois é, tem um homem aí chamado Daniel, que ele continua buscando Deus dele. Ele continua orando Deus dele. O rei ficou triste quando ficou sabendo que era Daniel, porque ele amava Daniel. Mas o rei tinha que cumprir a lei. Mandou trazer Daniel e falou: ó Daniel, que o seu Deus te livre. Lançou Daniel na cova dos leões, selou com o seu anel para que ninguém mudasse. Naquela noite, diz a palavra de Deus, o missionário passou, que ele não quis danças, né? Ele não quis vinho, ele não quis nada do costume da época. Não foi isso mesmo? Os irmãos estão leitor de Bíblia, não é verdade? Foi assim ou não? Ele não quis nada, ele não quis vinho, ele não quis nada. Aí quando chegou pela manhã, ele triste, ele chegou na porta da cova e falou: ó Daniel, servo de Deus vivo, dá-se o caso que o Deus a quem tu continuamente serve, será, Daniel, que ele pode te livrar dos leões? Será, Daniel? Quem sabe, né? Quem sabe, eu creio que eu fiquei bastante triste. Quem sabe por um momento teve um silêncio, não é verdade? Mas para sua surpresa, o que aconteceu? O que aconteceu? Os pregadores, tem cara de pregador. Os pregadores, o que aconteceu? O rei estava triste. O rei chegou na porta da cova e disse: ó Daniel, servo de Deus vivo, dá-se o caso que o Deus que você serve, será que ele pode te livrar dos leões? Será? Houve silêncio na cova. Mas para a surpresa do rei, o que aconteceu? Daniel gritou, meu irmão, do fundo da cova: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque não foi achado dano em mim. Amém? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque não foi achado dano em mim. Eu não fiz nada, eu sou inocente. Diante do meu Deus, diante de ti, rei, não fiz nada. Daniel, eu sei que foi armadilha. Eles armaram, né? O rei falou assim: ó, manda trazer os acusadores. Aí aqueles que achou que ia vencer Daniel, minha irmã, dirigente, ficou tudo com eles arregalado, missionário. E qual foi a ordem do rei? Falou: traz aqueles que acusaram ele, aqueles que forçou eu assinar o decreto. O rei não era bobo, para ser rei ele era bobo. Ele sabia que foi uma armação, com uma armadilha.
Depois ele viu que era uma armação. Só que já tinha ensinado o decreto. Né? Nem ele gostava de Daniel. Mas depois que ele viu que o Deus de Daniel poderoso, que ele fez? Mandou expulsar os inimigos. E o que aconteceu? Daniel chegou aonde? No fundo da cova, não foi? As irmãs cantam aqui do Daniel, né? Minha esposa ia até cantar ele ensaiou. Eu falei, essa vai cantar outro, que essa que eu estou subindo. Deus é fiel, glória a Deus. Eu estou ouvindo que ela cantar, né? Não é dela, ouvindo que ela cantar. Verdade? As irmãs cantou aí, ó. Calma, Daniel, né? Eu sou o Senhor, não tenha medo, não é? Não é? Sendo muito forte, bonito. Mandou para seus acusadores. Daniel ficou lá. Eu não sei se ele passeou, eu não sei. Mas ele ficou bem, não aconteceu nada. E o que aconteceu com o seu acusador? Olha, Daniel, há um detalhe: Daniel chegou na cova, não foi? E a Bíblia fala que o seu acusador, os leões, pegou eles no ar. Os irmãos conhecem a Bíblia, sabem disso, né, missionário pastor? Pegou eles no ar, estraçalhou até os ossos, nem chegou na cova, pegou eles no ar. Por quê? Porque é daqueles que se levantam contra o servo de Deus, contra a obra do Senhor. Tu és Pedro sobre essa pedra, eu edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem crê que as portas do inferno não prevalecerão contra aqui essa igreja? Igreja pentecostal, pega a Bíblia. Quem crê que as portas do inferno não prevalecerão contra a vida do pastor, da missionária, as calúnias, a inveja, aqueles que dizem que essa igreja não é de Deus, vai fechar, aqueles que se levantam contra a tua vida, contra a minha vida, que falam que você não sabe de nada, que falam que você não sabe ler, você é minha irmã que anda aí na rua e muitos não dão nada por você, mas Deus essa noite está falando conosco que as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa vida, contra essa igreja, contra aqueles que temem ao Senhor. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, missionário, pastor. Quem está ouvindo, ouça com o Espírito dessa igreja. Alguém que está aqui nessa noite. Você, minha irmã, que você julgar, eu sou menor, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu sou menor aqui nessa igreja. Eu vou sentar aqui no último banco aqui, ó. Eu sou o menor dessa casa, eu não sei ler, não sei nada, eles riem de mim quando eu canto, eu falo errado, eu sou o menorzinho aqui, eles riem de mim, que eu não sei ler, não sei escrever, eu falo as palavras erradas, eu não tenho estudo, ninguém dá nada, eu não sei pregar, não sou nada nessa igreja. Não, minha irmã, você tem valor, você é precioso para Deus, minha irmã, você é precioso, meu irmão, você custou preço de sangue, Jesus te ama, você tem valor para o reino de Deus, você tem valor, cada um de nós aqui tem valor. Ah, eu não sei pregar, sabe orar. Ah, eu não sei orar, sabe louvar. Alguma coisa sabe fazer. Você tem valor. Não deixe que o inimigo pense, é mentira do diabo, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, não. Você é preciosa, minha irmã. Você é joia preciosa, minha irmã. Você é precioso, meu irmão. Você custou preço de sangue na cruz do Calvário. Jesus te ama. Você tem valor. Não tem hino? Não tem hino? Você tem valor? O Espírito Santo se leva com você. Você tem valor, o hino antigo. Agora, para concluir essa mensagem, missionário, para concluir essa mensagem, você gosta mais bonito dessa história, pastor? Missionários, irmãos, é quando o rei pega o seu cetro, pega o seu anel e manda lá o escriba escrever decreto. Ele falou assim, ó, a partir de hoje, tribos, manda aí, ó, para todos os escribas aí, tribos, nações, aqui, ó. Da minha parte, é feito um decreto, olha, presta atenção, para a gente terminar, ó. Daniel 6,26, ó. Da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam, ó, e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Quem pode dar glória a Deus? Ele pode glorificar. Versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro e Persa. Ele é o Senhor. Ele mata
Ele fere, não é? Ele ressuscita. Não tem problema que Ele não resolve, não é? Não tem enfermidade que Ele não cura. Ele é médico dos médicos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, advogado dos advogados. Eu prego, pastor missionário, desde 91. Eu prego há 33 anos. Eu batizei em 91 na Assembleia da Missão em Belo Horizonte. Eu costumo dizer, minha irmã, o nosso Deus, Ele está em cima e nós estamos embaixo. Ele é Senhor e nós somos servo. Ele é Criador e nós somos criatura. A Ele a honra e a glória, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem pode glorificar? Quem crê nessa palavra? Quem acredita que o nosso Deus vivo, Ele vive, Ele é vivo, Ele reina. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto o livramento de Deus aqui nessa noite. Quem tem ouvido, ouça com o Espírito diz às igrejas. Deus está dando livramento aqui nessa noite. Vai pedir os inimigos de Deus. Quem tem parente que não é crente? Creia, meu irmão, que você vai dizer um dia: eu e minha casa servir o Senhor. Creia nessa palavra, Deus falou contigo, que Deus está dando livramento para a sua família, para continuar dando. Deus é Deus de livramento. Não fica triste. Eu cresci ouvindo assim, meu pai, 51 anos esse ano, missionário, pastor. Eu cresci ouvindo assim, ó: tristeza não paga a conta, não é? Tem irmão que você chega e fala assim: irmão, para o Senhor, irmão, para o Senhor, para o Senhor, meu irmão, para o Senhor, não sei para onde, para o Senhor. Tudo bem, meu irmão? Ah, estou mais ou menos, né? Lá vou levando, estou indo, estou levando, Deus sabe. Jesus sabe, estou levando como Deus quer. Joga para Jesus, né? A vez Jesus não tem culpa de nada. A vez que a luta ele não arrumou, né? Não, meu irmão, tudo posso. Uma vez eu ouvi muitos anos atrás uma frase dizendo: se o crente soubesse a autoridade que tem, o poder que tem, ninguém ficava triste. Por quê? Porque Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nem fome, nem tristeza, nem perseguição. Nada vai nos separar do amor de Deus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A força de Deus aperfeiçoa a nossa fraqueza. Quando pensamos que somos fracos, aí somos fortes. Uma vez, missionário falou comigo assim: nós você não tem problema, nós vivemos só rindo alegre. Quando você se envolve na obra, nós estamos envolvidos aí na obra, faz um ano mês que vem, nós estamos fazendo, todo dia nós passamos aqui na rua, nas ruas aí de Patinga. Você, quando você está investido na obra, você confia no Senhor, você não vê problema, você não vê luta, você não vê nada. Amém? Deus está falando com alguém nessa noite, irmão. E você está no lugar certo. Porque aqui é onde você chega triste e sai alegre. Aqui é onde você chega caído e sai levantado. Porque aqui é casa de oração. Aqui é casa de Deus para o socorro espiritual. E Jesus está aqui. Amém? Vou terminar já, tá? 9:05. A irmã falou que eu podia dar 9:10. Estou parando. Eu quero pegar uma revelação para esse jovem aqui. Você é mulher aqui, jovem? Não? Você é evangélico? Não? Quando eu olhava para você, Deus falava de livramento, amém? Você quer na revelação de Deus? Você costuma brincar na igreja? É? Você quer na revelação do Senhor? Deus está te dando livramento, jovem. Jesus te ama, amém? Ele tem um plano na sua vida, tá bom? Ele te ama, Ele tem um plano na sua vida, amém? Ele te ama. Segura aqui, Leandro. Glória a Deus, Santo, soberano. Jesus te ama, você chama? Aleluia. Bom, e Jesus te ama, tá? E tem um plano na sua vida, tá? Deus te abençoe, viu? Jesus te ama, você é precioso para Deus, tá? Você custou peixe de sangue, tá? Deus dá uma grande obra na sua vida, viu? Deus está te dando um grande livramento. Porque só Jesus não é paz, só Jesus Cristo é o caminho, só Ele é verdade, só Ele é alegria, tá bom? Esse mundo não se só coleta a vida de Jesus. Amém? Jesus é o único certo, não é certo. Ele te trouxe aqui nessa noite para falar com você, que Ele te ama e tem um plano na sua vida, amém? Você quer pegar a sua vida com Jesus hoje? Eu posso orar por sua vida, sabe sem coração? Vamos orar por esse jovem, Henrique, né? Vamos fazer uma oração por esse jovem? É de quem? É seu? Deus está dando livramento para ele, viu, irmão? Eu tenho certeza que a senhora orou muito por ele, tenho certeza que a senhora
eu venho entender, mas eu tenho que saber bem demais história de simulação, uma discussão marca sobre a igreja, né? E Deus está dando um grande livramento para ele essa noite. Livramento. Falabassuri e livramento de morte. Falabassuri canto e canto de maná. Então ele vinha curioso contra a vida dele, viu? Quer ser para a vida dele, mas Jesus é vida, Jesus é precioso. Jesus, o diabo não mata, rouba, vai destruir. Mas Jesus vai dar vida e vida com mudança. E Deus tem uma vida esfacelada. Eu continuo orando para ele. Continuo profetizando que meu filho pertence a Jesus. E ninguém não tem poder sobre ele. Profetiza na vida dele. O meu filho é de Jesus. E ninguém não tem poder sobre ele. Amém? Eu estou pregando que Deus está mandando, irmão. Quem crê? Glória a Deus. Aleluia. Quem crê? Amém. Eu vim aqui com essa igreja pentecostal, né? E eu tenho certeza que essa igreja ela crê no estudo, ela crê na revelação, né? Porque hoje, né, irmão, por aí afora, muitos não creem mais não. Né? Tem igreja que se você pegar para o vestido, bate campainha de sempre. Né? Ah, não, a revelação é a palavra. Eu sou formado em teologia, formei em 2011 em Belo Horizonte. Só que não é porque eu sou formado, que eu prego há 30 anos, que eu vou deixar de ver os dons, porque os dons é bíblico. Está escrito em 1 Coríntios 14, sem profecia o povo se corrompe. Os dons é bíblico, os dons é para edificar a igreja. Não prega a palavra, os dons eu conheço de Bíblia, prego. Mas também a gente prega os dons. E Deus te dando livramento com João, Jesus te ama, tá, filho? Entrega a sua vida para Jesus. Deus te abençoe, tá? Ao que cheguei, olhei para você, veio essa palavra na minha mente, terceiro que eu te falei, Deus te abençoe, porque Jesus te ama, sempre ansioso por Jesus. Eu vejo a sua pregadora da palavra, Jesus tem um plano na sua vida, tá bom? Ele não quis aceitar, mas não tem problema, não é por força nem por violência. Mas nós vamos orar por ele e Jesus vai dar ele um livramento. Amém? Vamos fazer uma oração por ele? Vamos orar? Vamos orar? Vou orar por você, meu jovem. Chega o jovem perto dele ali, vamos fazer uma oração. Senhor, o rapaz, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, toma o Henrique nas tuas mãos. Abraça ele, ó. Pai Todo-Poderoso, profetizamos, Pai, o Henrique pertence a Jesus. O sangue de Jesus tem poder, Pai. O teu sangue garante vitória. O teu sangue tem poder, Pai. Vai jogando por terra as barreiras e impedimentos. Profetizamos o Henrique pertence a Jesus. E o inimigo não tem poder sobre ele. Eu ministro salvação na vida do Henrique. Eu ministro a libertação para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cai por terra os inimigos de Deus. Dá desejo para descer a Jesus. Dá o livramento, meu Pai. Morte os braços de morte. Eu profetizo que o inimigo não tem poder de tocar no Henrique. Pertence a Jesus. Livra ele, Senhor. Salva ele. Dá desejo para a igreja. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Vem. Dá um abraço nele, João. Glória a Deus. Glória a Deus. Um abraço, que já vi testemunho. Gente, um abraço, um abraço. Posso dar um abraço? Deus te abençoe, tá? Ora por ele, irmão. Amém. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é fiel. Graças a Deus. Que Deus é Cristo Jesus. Oh, meu Pai. Abençoa a vida do teu servo, da tua serva.